Então, começando aí pela lei de Fourier, o calor ele sempre acontece de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura, né? Então, se eu tenho, por exemplo, como está mostrado na imagem, uma barra de um certo material e em uma das extremidades dele eu começo, né, boto uma chama ali para aquecer, os átomos daquela região eles vão estar recebendo parte dessa energia, né, da energia dessa chama, e vão adquirir uma certa energia interna maior, né? A energia interna deles vai aumentar. E esse aumento de energia interna, então, essa maior vibração vai significar um aumento de temperatura daquele meio. O resto da barra, como ele não está em contato direto com a chama, ele não vai sofrer o aquecimento de imediato. Só que essa região de maior temperatura com a maior agitação, ela vai aos poucos transmitindo, né, transferindo parte dessa energia adquirida para esses outros átomos que estão com energia menor, né? Então, eu acabo tendo uma interação entre eles. E com isso, eu tenho parte dessa energia, né, desse calor, energia térmica, sendo transferida ao longo do meu material. Tá? Então, a energia sempre vai ocorrer da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Eu posso ter a condição de calor acontecendo em qualquer tipo de material, né, seja ele líquido, gás ou sólido, desde que esse material ele não esteja em movimento, não apresente movimento de massa, né? E aí a taxa com que esse calor é transferido, né, de um ponto ao outro recebe o nome de lei de Fourier, tá? Então a lei de Fourier ela é uma lei fenomenológica, ou seja, ela é uma lei desenvolvida não analiticamente, mas a partir de fenômenos observáveis, tá? E aí essa lei, a partir dessa lei eu consigo estimar, né, determinar qual é a taxa com que o calor é transferido por meio da condução. A lei, por ser uma lei fenomenológica, ela parte da observação do fenômeno, né? Então, se a gente tem, por exemplo, um experimento onde eu tenho um material, né, uma barra de um determinado material que tem um formato cilíndrico, e esse cilindro ele está isolado, tá, na sua lateral, na superfície lateral, né, ele só vai ter as bases expostas. Então, ele está isolado, significa que eu não vou ter a possibilidade de transferência de calor, né, perda ou recebimento de calor por essa área lateral. Então, se eu tenho essa barra de mesmo material com um certo comprimento dx e que uma das suas bases de área A1 está uma temperatura T1 e a outra base está uma temperatura T2, né, e tem uma área A2, e se existe uma diferença de temperatura entre T1 e T2, vai haver transferência de calor, certo? Vamos considerar, por exemplo, que T1 é maior do que T2, então eu vou ter parte da energia da região, né, onde a temperatura é T1, migrando para essa região onde a temperatura é T2, certo? E quando a gente faz algumas alterações nesse experimento e analisa o que está acontecendo, a gente verifica o seguinte, que se eu aumento a área, né, aumento a área 1 e a área 2, tá, que eu vou considerar que a área 1 e a área 2 são iguais, né, as bases são duas referências, são dois círculos de mesma área. Então, se eu aumento essas duas áreas, a minha taxa de transferência ela aumenta, né, porque eu teria uma região maior, que possibilita uma quantidade maior de calor passar naquela mesma distância, no mesmo instante de tempo, né, no intervalo de tempo. Se eu aumento a diferença de temperatura, né, ou torno T1 maior, ou torno T2 menor, eu também verifico um aumento dessa taxa, porque a gente vai verificar que a diferença de temperatura ela é a força motriz, tá, para que haja essa transferência de calor, né? Já que a temperatura ela mensura essa agitação molecular da matéria. Então, quanto mais agitado ele for, maior a temperatura. Então, quanto maior for a diferença, significa que eu tenho um lado que vai ter muito mais energia do que o outro. Então, a passagem, né, dessa energia de um ponto para o outro acaba sendo de forma mais rápida, né? Eu tenho uma passagem maior no mesmo intervalo de tempo. Por outro lado, quando eu aumento o comprimento dessa barra, né, mantendo a diferença de temperatura igual e mantendo a área igual, eu verifico o oposto. Eu verifico que
a taxa de transferência de calor diminui, porque agora ele tem uma região maior para percorrer, né? Então, querendo ou não, como a transferência acaba sendo átomo a átomo, existe uma resistência maior a essa transferência de energia, né? Ele vai ser um processo mais longo para que aconteça. Dessa observação, a gente verifica que existe uma proporcionalidade, como mostrado nessa caixa aqui de cima, né? A minha taxa ela é diretamente proporcional à área e à diferença de temperatura, mas é inversamente proporcional à distância, certo? A um certo ΔX. Okay? E essa proporcionalidade ela é dada pela uma propriedade da matéria, que é a condutividade térmica, certo? Então, todo material ele tem uma característica de ser maior ou menor condutor, né? De ser mais fácil ou mais difícil permitir essa passagem de energia de um ponto para o outro, né, energia térmica, e aí a condutividade térmica me dá essa característica do material. Tá? Então, a lei de Fourier é exatamente essa equação, né, de cima com esse termo de proporcionalidade, né, a condutividade. Tá? E esse sinal negativo, ele aparece porque a transferência de calor ela acontece exatamente na região de maior temperatura para uma região de menor temperatura. Tá? Então, a derivada de temperatura em relação a x, né, nesse meio que eu estou analisando, ela tem um valor negativo, né, porque a curva ela vai ser sempre uma curva descendente. Né? Então, essa equação é a lei de Fourier. Tá? Para a condução, uma das duas equações principais, né, que é essa e a que a gente vai ver mais à frente, que é a equação geral da condução. Esse ΔT, esse dt dx, que é o termo que vai variar para cada situação que a gente vai estar analisando. Cada situação apresenta uma maneira diferente de variar a temperatura. Tá? Então, numa parede plana, que é uma situação mais simples, que a gente vai ver, que é basicamente essa situação que está posta aí no quadro, certo? Seria duas áreas paralelas, com material no meio, sem que haja geração, sem que haja acúmulo de energia ali, certo? Vai ser só a passagem da energia através dela. Então, nessa situação que é mais simples, essa derivada da temperatura em relação a x é uma reta, certo? Uma reta com uma certa inclinação, né? Inclinação dada pela derivada, né? Já num cilindro, se a transferência de calor fosse na direção radial, aí eu já teria uma maneira diferente, já teria um comportamento diferente dessa temperatura, tá? Já seria um comportamento logarítmico e não linear. A lei de Fourier, como eu falei, ela me dá a taxa de transferência de calor, né? E aí a taxa ela tem uma dependência grande com a área. Então, quanto maior for a área, maior a taxa. Quanto menor for a área, menor a taxa. Mas muitas vezes, para mim, eu não estou interessado, assim, o meu interesse maior é em alguma propriedade, né, algum termo que caracterize não o objeto como um todo, mas ele de forma unitária, certo? Então, para isso, a gente pode trabalhar com o fluxo de calor, né? O fluxo de calor, ele basicamente é a razão entre a taxa que está atravessando um certo material pela área daquele material. Então, o fluxo me dá isso. Ele me diz o quanto passa de calor, né, considerando uma característica de diferença de temperatura e de comprimento, em uma unidade unitária, ou seja, em 1 metro quadrado, já que a gente está trabalhando no SI, certo? E aí, se eu quiser saber a taxa em áreas maiores, basta multiplicar pela área, esse valor de fluxo. A gente vai estar sempre trabalhando com essas duas medidas, taxa e fluxo, né? A taxa eu vou representar pelo Q, né? QX, porque estou considerando que é na direção X, né? Mas seria o Q minúsculo. Para a grande maioria das situações, a gente vai, para efeito de simplificação, tratar o sistema como se ele fosse unidirecional, ou seja, eu só tenho a transferência de calor em uma única direção, porque eu só vou ter diferença de temperaturas em uma única direção, certo? Então, nesse exemplo daqui, eu tenho T1, né, nessa lateral e T2 em toda essa outra lateral. Mas essa parede aqui de cima e essa parede de baixo, eu estou considerando que no mesmo ponto eu não tenho diferença de temperatura, certo? Então, a temperatura no centro da parede de cima vai ser a mesma aqui da parede de baixo. Então, como não existe diferença de temperatura, não vai haver
transferência de calor, né? Não vai haver troca de calor. E vou fazer a mesma coisa nessa superfície frontal e naquela traseira. Tá? Vou considerar que tem as mesmas temperaturas. Então, para a grande maioria dos casos, eu vou ter a troca de calor em uma única direção, certo? Mas, de uma maneira geral, a transferência de calor ela pode acontecer nas três dimensões simultaneamente, né? Basta que exista diferença de temperatura nas três direções. Tá? Então, o meu fluxo ele pode ser escrito de uma maneira geral dessa forma daqui, né? Menos K sobre esse teto invertido, né, o T, onde basicamente eu vou ter uma lei de Fourier para cada uma das três direções, né? Seria K que multiplica aí a derivada parcial da temperatura na direção x mais a derivada parcial da temperatura na direção y mais a derivada parcial da temperatura na direção z. E aí eu consigo calcular isoladamente, né, o fluxo na direção x, o fluxo na direção y e o fluxo na direção z, sendo que o somatório vetorial dos três, né, me dá o campo, né, de fluxo dessa minha parede.